sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viver. Entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que eu louva, eu também eu louvarei. Entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois tua graça me encheu de amor sem fim. Jesus foi para a glória, mas um dia eu perdi, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Uma vez que eu louvo, eu também eu louvarei. Entoando aleluias ao meu rei. O mundo não deseja como Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu porém estou gozando do favor da sua vida, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, Deus é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que eu louva, eu também eu louvarei. Entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se conversa, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, antes se alegrarem, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Os anjos que eu louva, eu também eu louvarei. Entoando aleluias ao meu rei. Entoando aleluias ao meu rei. Agradeço a oportunidade de todos. Aleluia, Jesus, glória. Nosso irmão Eusébio, essa oportunidade, nosso irmão Eusébio. Aleluia, Jesus, vem adorar a Deus, amém? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Receba o servo de Deus com as palmas gloriosas. Aleluia. Aleluia. A nossa meditação, glória a Deus, no Salmo 121. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixa vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquejará. Eis que não tosquejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e as tuas saídas, esse agora, para sempre. Agradeço a oportunidade. Aleluia, nossa Aleluia.
Aleluia, Jesus. Vamos para receber o servo do Senhor. Vamos orar para que Deus venha nos ver através da palavra nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai da glória, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o teu Filho amado, nós apresentamos a vida do teu servo em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco através da sua palavra poderosa. Usa de uma maneira gloriosa e especial. Fala de uma maneira gloriosa e especial aos nossos corações. Em nome de Jesus, ó nosso Salvador. Amém? E amém, Senhor Jesus. Bate palmas bem fortes para Jesus. Saúdo, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Deus, sempre, meus amados, e a pouco iremos meditar na boa palavra de Deus. A palavra é o que nos segura. Não é assim? Amém. Palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra. Tudo foi criado através da Deus mandou e tudo apareceu através da palavra. Já o ser humano é diferente, não é? Foi criado pela palavra, mas de uma maneira diferente das coisas que existem. Não é assim? Ou não? Qual a diferença da criação do mundo, das coisas, com a criação do ser humano? Os mandamentos de Deus servem os mandamentos do mundo. Porque Deus mandou e tudo apareceu. Mas o ser humano foi diferente. Deus disse ao seu filho: façamos o homem. Não é assim? Façamos o homem a nossa em questão de caráter. Porque Deus é como o vento, em todo lugar é ao mesmo tempo. Nós estamos, hoje eu comentei também até outras vezes que estive aqui, outra vez. Mas nós é diferente. Nós somos obra-prima das suas mãos, só feitura das suas mãos. Somos? Sim. Assim, ó. Deus apegou o barro, não foi isso? Pegou o barro. Que cor era o barro? Vermelho. Vermelho. Para quem não sabe, o barro era vermelho. Por isso que Adão por isso que o homem é chamado de Adão. A palavra Adão significa vermelho. Sabia? Quem está compreendendo? Então presta atenção hoje que servirá de hoje e constante. Então a palavra Adão significa. Mas sabe o que disse dela? A palavra Adão significa vermelho. Já ouviu alguém dizer que a pessoa não pode usar roupa vermelha, seja uma mulher? Já ouviu ou não? Isso é superstição, feitiçaria. E você tem que aprender a palavra, senão a pessoa está ligada à simpatia e pensando que está servindo a Cristo. Eu já ouvi muito isso, como se você estivesse usando um patuá. A pessoa ensina isso errado. Totalmente. Então a palavra Adão significa. Por isso que ela tem esse som de ão. É vermelho. A palavra Adão significa homem vermelho, feito da argila vermelha e do pó de Adama, que é terra. Por isso que é bom, depois que a pessoa aceita Cristo, a ordem imperativa de Cristo é aprender.
a doutrina fundamental da palavra de Deus, senão a pessoa começa a pregar ligado ao paganismo. Muitas coisas que estão na Bíblia, ou que não está na Bíblia, que as pessoas dizem que está. E os mais simples creiam. E Jesus diz que a distorção da palavra gera loucura. E as loucas ficarão fora. Você já ouviu alguém dizer assim que Jesus disse que orai para que a vinda dele não aconteça no inverno nem no sábado? Já ouviram ou não? Isso é verdade? É verdade ou é mentira? Jesus falou isso? E como fica então a situação? Se não pode distorcer a palavra para a direita nem para a esquerda. Não tem isso na Bíblia, não. Quando ouvir alguém dizer, saiba, se tiver possibilidade, se ele for humilde, a pessoa, ela ou ele, chame ele e explica, irmão, você está aí pregando uma coisa que não está na Bíblia, o que passa da Bíblia é de procedência diabólica. Está aí lá em Mateus capítulo 5, 33, na sequência, que passa das escrituras de procedência, mas como é que você vai pregar que Jesus disse que orai para que a vida dele não aconteça no inverno e no sábado? Se ele nunca falou isso. Você leu o versículo e inverteu. A Bíblia invertida é feitiçaria. Um inimigo pregou para Jesus lá no deserto, pregou a Bíblia. Salmo 91 invertido. E era ele o tentador especializado em tentar. Eu quero mostrar esse versículo que os irmãos, que as pessoas dizem, outros creem, um versículo totalmente invertido. Onde é que eles se baseiam? Para inverter a coisa, aqui em Mateus 24, 20. Depois eu vou a oportunidade da minha esposa também, depois vamos continuar na palavra. Mateus 24, versículo 20, aí que as pessoas dizem, Jesus falou que orai para que a vossa vida, a vida dele não aconteça, não sabe como é, aí começa a ironizar. No inverno, se Jesus vir, muitos crentes vai ficar. Se Jesus vir no inverno, não vai ficar um salvo. Se Jesus vir no inverno e André estiver debaixo do monte e coberta, vai subir. Eu acho que desde que a pessoa esteja fazendo a vontade de Deus no caminho certo, ele vai subir. Ou deitado, ou coberto, ou deitado, ou de pé, ou caminhando, ou dormindo. Salvo é uma vez, para os perseverantes, salvação é uma vez. E aonde a senhora estiver, em Cristo, ela está salva. No frio, no calor, no banho. Não é verdade? Então, aí a gente não pode distorcer a palavra e falar por isso, porque isso põe muita impressão na mente dos mais simples. É Mateus 24, verso 20. É aqui que eles pregam e invertem. Quer ler alguém ou alguém que eu leia? Como está escrito? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Qual é a diferença de vinda com fuga? Fugir, fuga. Tem diferença? Alguém sucedeu ali uma malfeitoria e os malfeitores estão em fuga e a polícia está na captura. Fugiu. Compreendeu? Agora Jesus está falando dessa profecia sobre quem? Israel e um clima de guerra. E não um clima de arrebatamento. Se o exército romano, que já estava previsto por Cristo, cercasse Israel no inverno,
Eles poderiam fugir do inverno, da infração ali, da invasão, mas morria do gelo. Porque o gelo na Judéia não é igual aqui. Você se agasalha bem, dá para sair. Até os animais eram recolhidos. E se o exército romano cercasse Israel no sábado, a Israel da lei ainda guarda o sábado, na sexta-feira, 6 horas da tarde, eles fecham os portões e ficam recolhidos até sábado, 6 horas da tarde novamente. Aí, se houvesse guerra na época do sábado, os opressores apanhavam os judeus todos recolhidos. É uma profecia que já se cumpriu, irmão, no ano 70. Já se cumpriu essa profecia, já se cumpriu. Está compreendendo? Por que precisamos aprender a palavra? E na sequência ele diz: ai das grávidas que se amamentam. Na mesma sequência da palavra, a cultura da guerra sempre foi assim. Quando o exército estrangeiro invadia Israel, se Israel estivesse em falta com Deus, a primeira coisa que eles faziam era matar as crianças e as mulheres gestantes. Esta profecia cumpriu também juntamente com a outra na época do ano 70 da nossa época. As mulheres gestantes foram cortadas pelo meio, as crianças foram mortas, muitos jovens foram levados para a Babilônia para trabalhar no templo lá em Roma, templo pagão. Babilônia Xerox, autenticada. Então a pregação, ela precisa ser uma pregação de doutrina, ou não? E não uma pregação de tolice, porque o Espírito Santo, ele veio fazer com que nós sejamos pessoas sábias e não pessoas tolas. Compreendeu como às vezes eu já ouvi pessoas dizer: se Jesus vir, as grávidas, as crianças serão arrancadas dentro das mães das mendigas. Olha, começar a pregar essa loucura, não é eu que estou dizendo, mas a Bíblia diz que Jesus vem e a pessoa não vai subir, por causa do distorcimento da palavra. Está compreendendo? Coloca uma posição fora do contexto bíblico, que não tem nada em assunto a esses assuntos, essas coisas assim. Ouvi a minha esposa aqui, nós já estamos na palavra, já fui levar para lá e continuar na palavra. Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja nessa casa. Formar 84, todos juntos. Amém. Não perturbeis o coração. Não perturbeis. E quando perturba, entra outras coisas no lugar de Deus para o livramento. Não dá certo. Só o coração perturbado faz isso. É uma realidade. Todos conhecem, não é? Amém. É 84. Glória a Deus. Perturbeis o coração. Eu sempre soberano. Fecha a boca, poderão na qual estou.
Ontem eu estava saindo com meu esposo, ele foi pregar em uma ceia em Guarulhos, e meu celular tocou, eu não vi, uma irmã desesperada pedindo oração pelo seu filho, porque a igreja, para acontecer as coisas, é de uma hora para outra. A pessoa está bem, de repente acontece coisas na nossa vida, na vida da família, e tantos, né? E nessa noite vamos orar pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, aqueles também que não são, e aqueles que nesse momento não sabemos, mas tem pessoas passando por tribulação, por problemas difíceis, e nós, como igreja, precisamos estar apresentando na mão do Senhor. Eu estava até comentando com meu esposo, eu falei assim, eu vi uma reportagem hoje, muito estúpida, né? E tudo que eu vejo eu comento com ele. Eu falei assim com ele, olha, você sempre está pregando sobre paciência. E por causa de falta de paciência, as pessoas são dizimadas, né? Estava vendo uma reportagem no meu celular, eu vi que um pai de família perdeu a vida, estava sua esposa, sua mãe e seu filho, ele levou um tiro, ele morreu por causa de uma buzinada, né? A pessoa é intolerante. Então, uma buzina fez uma família ser dizimada, porque a partir do momento que o pai perdeu a vida, pegou a esposa chorando, e aquele homem foi para a cadeia. Então, você vê, por causa de uma intolerância, hoje você no trânsito não pode buzinar, você não sabe o que vem para você. Então, qualquer coisa está acontecendo na terra, são tanta intolerância, até tudo, eu até quando saio com meu esposo, eu falo, amor, por favor, quando você passar no ônibus, seja rápido, que as pessoas entram com tanta velocidade, elas vêm do trabalho cansadas, às vezes pode achar ruim porque você está na frente, deixa para passar depois, né? Eu observo
e as pessoas não respeitam mais as outras. Vamos orar, porque nós temos um Deus onisciente, onipresente, que tudo vê, tudo sabe. Nesse momento, pode ser que alguém está passando por uma situação difícil, mas o Senhor pode intervir, só Ele pode intervir, igreja, porque está difícil. A gente apresenta nossas causas a Ele e Ele vem com a intervenção. Glorioso Deus bendito, aqui está, meu Pai, a tua igreja, pedindo, Senhor, por misericórdia, perdão primeiro dos nossos pecados, porque somos falhos, miseráveis. Mas o Senhor é santo, é misericordioso e poderoso. Sabendo, Senhor, o que está acontecendo na terra. O Senhor venha com tua intervenção santa, Senhor, sobre aqueles que não têm mais tolerância com o seu próximo, Senhor. Venha misericórdia, alcance os necessitados, os doentes, os aflitos, os que nesse momento estão passando por aflição. Seja no trânsito, Senhor, seja em sua casa. Vai, Jesus amado, com tuas mãos poderosas. Vai, Jesus querido, Senhor e poderoso. Senhor, intervém, Senhor, sobre aquela causa. E só o Senhor tem poder para fazer, meu Pai. Tenha misericórdia das almas, dos pecadores, Senhor. Hoje estamos vivendo um mundo difícil na terra. Mas o Senhor, como poderoso e santo que é, venha também, Senhor, intervir sobre as nações. Venha com tuas mãos poderosas sobre as nações, Jesus amado, que estão em guerra. Ah, meu Pai, tenha misericórdia desses homens, que o maior é o Senhor. Não há outro poderoso como ti, Jesus, e não guarda a nossa nação. Guarda, Senhor, todas as nações da terra. Ajuda esses homens a reconhecer que sem nada se pode fazer. Venha abençoar a tua igreja, os teus servos, os teus filhos, que clama de dia e de noite, meu Pai. Venha ajudar eles na sua caminhada, para os dirigentes, os pastores, os obreiros da tua casa. E todos que fazem a tua obra, Senhor. Todos os colaboradores, Senhor, ajuda eles a andar na tua presença. E nos livra de todo mal, livra de toda cilada, todos os laços. Os planos das trevas sejam desfeitos em nome de Jesus Cristo. E nos dá vitória, abençoa o teu servo que vai trazer a palavra nesta noite. E nos dá vitória para nós entender o que o Senhor quer falar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Graças a Deus. Já iremos meditar nessa boa palavra, a palavra de Deus. Quem pode ajudar com a sua oferta, presente a Deus em ação de graças. Aleluia! Apresenta porque o Senhor já iniciou tudo primeiro. Ele preparou tudo primeiro para nós. Tudo Aleluia! Tudo Ele preparou primeiro. Pensa nisso. A Bíblia diz isso, não é? Tudo que Deus preparou, Ele preparou primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Foi o primeiro a derramar o seu sangue, não foi? Ou não? Foi, Adam? Foi, André? Qual o primeiro derramamento de sangue que houve na terra? Primeiro. Hã? Caim e Abel. O lado das irmãs. Caim e Abel. É para Caim Jesus. e o lado da Bíblia. Jesus. O lado dos irmãos, Caim e Abel. Palavra de O, Senhor. Caim e Abel. Do lado das irmãs, Caim e Abel. Do lado da Bíblia. Jesus. E lá em Os Apocalipse. irmãos compreenderam que é tão importante nas aulas. Depois nós vamos descobrir o primeiro derramamento de sangue que houve na terra, segundo a Bíblia. Palavra de Deus. Quem já sou perto, pode colher, irmão, pode passar. Falei sobre primeiro, porque Cristo é primeiro. Cristo é o primeiro. Ele é o primeiro. Isso. Louvado e glorificado o nome do Senhor da glória. Alguém que pegou o envelope? Quem levanta uma das mãos? Não tem? Tem aqui, então, irmão, pode entregar aí, ou alguém entregar? Estão aqui. Peguem aqui pela terra.
Irmão, entrega aí o irmão lá, se você quiser pegue pela fé, Senhor da glória. Vamos já meditar na palavra. Aleluia! Palavra de Deus. É preocupante quando as pessoas se apegam no quinto plano de Deus. Qual é o primeiro plano? Salvação. Qual é o primeiro plano de Deus? E o quinto plano? Ministério de cura. É um perigo. Todos que confirmar se estruturar, confiar mais no Ministério de cura não permaneceram. Está na lista dos dons espirituais. O Ministério de cura está em quinto lugar. Está no capítulo 12 de Coríntios, né? Primeiro, versículo 28. Está lá a listagem e vai em quinto lugar. Palavra. Então, irmã, já orou? Nós já vamos meditar nela. Nessa palavra. Abra suas Bíblias no Apocalipse, capítulo 13, verso 8. As nossas Bíblias, aliás. É a resposta da pergunta: qual o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a face da terra? Graças a Ele, ao Senhor. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, parte B do versículo. Aleluia. Encontraram? Diz a palavra de Deus assim: e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Desde A fundação do mundo. E quando Deus fundou o mundo, quem estava lá? Não foi Adão? Pode sentar, irmão. Os irmãos sabem que nós temos uma informação bíblica que a ira de Deus, ela só desvia de nós por causa da presença do sangue. Sabia disso? A única coisa que desvia a ira de Deus sobre ao ser humano é a aceitação de Cristo, que aceitou de coração, ela está coberta com o sangue de Cristo e os pecados foram tirados. Agora, quando Adão pecou, a ira de Deus acendeu sobre ele? Sim. Acendeu? Sim. Ou não? O que ele disse a Adão quando Adão pecou? Dê para nós ler, André, se for possível, lá no capítulo 3 de Gênesis, versículos 17, 18, 19, sobre o pecado que o homem cometeu por motivo de quebrar duas alianças: aliança com a inocência e aliança com a natureza, duas. Então, esta é a questão da consequência dura. Pode ler. Gênesis 3, versículos 17 ao 19. Glória a Deus. Pode ler. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, por causa de Adão, a terra foi. Se eu alguém pregar, eu já. Deus está fechando a sepultura, mentira. Pode fechar um ano, dois, mas a sepultura está aberta e vai mesmo.
A menos que a pessoa tenha um encontro com Cristo antes, ou seja, no arrebatamento. Mas ele disse: a sepultura está aberta, eu não vou fechar, é pó, vai para o pó. Então, quem não presta bem atenção, ironia, eu estava acompanhando, porque quem prega, quem prega, Deus dá entendimento, Deus dá segurança. E às vezes a gente vê cada loucura que as pessoas cometem, que é grave e é perigoso, como já disse, as loucas ficaram de fora. Poucos dias, uns meses até, uma pessoa disse para a outra: Deus está te dando hoje a última chance. Aí eu falei: então, já que Deus está dando, eu olhei na Bíblia, não é? Eu falei: já que Deus está dando ela a última chance, se ela não aceitar Cristo hoje, ela já está condenada. Mas é mentira. A pessoa está lá até hoje. Então essa pessoa, ela está debaixo do julgamento do falso profeta. Esse é o perigo, irmãos. Ezequias, Deus deu um tempo para ele, só 15 anos, mas depois a sepultura travou. Então isso é perigoso. Quando eu olho para aquela pessoa, eu fico pensando: olha, então essa pessoa está debaixo do juízo de um falso profeta, porque quem pode declarar esse juízo é Cristo. A pessoa usa o nome que o Espírito Santo, só que as ações negam. Agora analisemos bem. Vamos lá, a pergunta que foi feita. Em Apocalipse capítulo 13, versículo é o que lemos, 8, parte B, diz a palavra que Cristo foi morto desde a fundação. Que mundo? Mundo adâmico. Assim por diante. Agora Deus fala com Adão: olha, a terra é maldita porque você pecou. Você sabe o que é maldição, né? Maldição é totalmente o contrário de quem é abençoado. Hoje nós temos maldição? Temos? Eu não sei, irmãos, por que as pessoas, como nós estamos com entendimento melhor na palavra, eu não sei aonde que as pessoas acham esse fundamento na graça, dizer que o crente tem devorador, tem um migrador. É mentira, a Bíblia diz que não. Por causa do quê? Da transferência da lei para a graça. E também o desvio da ira de Deus, vendo sobre nós o sangue do seu Filho. Agora Israel tinha devorador, tinha migrador, tinha destruidor e maldição, porque eles transgrediram a lei. Mas ali a palavra pode avaliar que ele está dizendo assim: vós que me roubais, mas toda a nação, uma só, está no singular. Se nós não olhar bem a palavra, a gente cada vez vai ficando mais pior. Aceitem uns que aceitam Cristo para sofrer desnecessariamente. Agora, mediante pela palavra que Deus disse a Adão, quando nós vamos olhar na palavra, Adão quebrou 2 alianças. Por que ele quebrou as 2 alianças? Porque o mandamento que foi dado a Adão não é igual ao que foi dado a nós hoje. É diferente, totalmente diferente. Um exemplo: Adão pecou porque comeu do fruto proibido, mas ele estava debaixo de uma lei condicional, e nós hoje não estamos. Olha a maravilha de Deus. Aí quando o casal comeu o fruto proibido, que agora é mais para Adão, porque a recomendação foi feita a ele, então ele ficou destituído da glória, porque ele cometeu um pecado, sabe quanto? Eu já ouvi pessoas dizer que o pecado é tudo igual e não tem um maior do que o outro. Também é outra mentira, a Bíblia diz diferente. Adão se tornou desligado totalmente de Deus porque ele cometeu o pecado em terceira instância. O pecado em primeira instância você pode cortar imediatamente. Entrou o processo pela mulher, mas a culpa foi ele que deu ouvidos. Ela olhou para o fruto. É o pecado em primeira
Está compreendendo? Primeiro grau é a atração feita pelos olhos, ou cometida pelos olhos. Até aí ela poderia tirar os olhos e cortar. Mas a questão não foi ela, foi ele, porque ele deu ouvidos a ela, como diz a palavra. Depois ela entrou na segunda transgressão. Viu que o fruto era bom para dar entendimento. É igual hoje. Tanta pessoa dizendo que Deus vai dar a bênção. Tem pessoas dizendo assim, olha, você vai receber uma bênção. Parece que Deus não abençoou em tudo. Mas agora Deus abençoou em tudo. E vai tá aí, você tem que fazer um propósito para você receber aquela bênção, porque Deus tem bênção retida. Deus não tem bênção retida, não. As bênçãos são totalmente completas. Dê uma olhada aí no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, que encontrar, leia para nós. Glorificado é o nome do Senhor. Então, senão a gente vai na confusão, pensando que nós estamos na posição que Deus colocou através de influência emocionais. Efésios 1, 3. Encontraram? Isso. Às vezes a pessoa ela deixa a emoção se levar, ó, não quer a bênção, não. Que bênção? A bênção, irmão, hoje já está completa pelo sangue de Cristo, não tem que. Não é que eu quero a bênção, a palavra diz que nós somos abençoados em tudo. Aí vem o distorçamento, a distorção da palavra. Quando eu não quero a bênção, não quero a bênção. Qual? É terrível a situação. Não é fácil não, essa doutrina pentecostal que diminui a palavra, tem aquelas funções mirim, tem causado a fazer o quê? As pessoas para se afastar da palavra. É uma realidade na palavra de Deus. Quando é um culto assim de movimento, a igreja lota. Mas quando é o culto da palavra, somente os escolhidos, biblicamente falando, é que gostam da palavra. Biblicamente falando isso. Embora ele abençoe tudo. Voltando no mesmo sentido do pecado, aí, primeiro grau do pecado é a prisão pelos olhos, prendendo com os olhos, olhou com os olhos. A segunda prisão é desejar pela carne, o que sucedeu lá no Éden. E a terceira, o terceiro grau do pecado é a soberba da vida. Então não adianta dizer que tem pecado menor e pecado menor, que existe pecado, e Jesus diz do tamanho de um mosquito, e pecado do tamanho de um camelo, é o da soberba. Então ela comeu o fruto e deu também ao seu marido, caiu no pecado em terceiro grau. Porque quando nós vamos para avaliar a causa de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa que às vezes pecou e se arrepende, nós temos que usar a palavra de Deus. Aí o homem recebeu o quê? Porque pecou, recebeu a maldição. Mas porque ele recebeu a maldição, porque a ordem que Deus deu a Adão não é igual a que Jesus deu a nós hoje. Depois nós vamos ver, aproveitar bem o tempo, analisando essas coisas boas que o Senhor nos trouxe para assim por diante. Só que Deus, Ele traçou o plano, diga. Porém, a Eva, ela primeiro deu ouvido à serpente. Aí, para ela, depois veio o fruto. É que eu estou abreviando para ganhar mais tempo, ficar mais completo. Ela deu ouvido à serpente com voz humana, demoníaca. Mas a recomendação não foi feita a ela. Os irmãos podem avaliar nesse parêntese que antes que o casal pecasse, os dois só tinham um nome. Interessante, né? Os dois tinham um nome só. O nome que serviu para Adão servia para Eva. Interessante. Então, quando Deus chamava Adão, quem ia junto? Eva. Justamente depois do pecado, capítulo 3 de Gênesis, aí que Adão pôs o nome na sua mulher
da vida humana. Mas antes não, o nome era um. Deus chamava Adão. Quem comparecia junto com Adão? Submissão completa. O amor sabia, irmão? É antes, não é? Assim, aí se assim foi. Depois que houve o pecado, então houve também aquela divulgação, né? Aquela mudança, mas o nome do casal era um só. Adão e Eva juntos. Chamava Adão e Eva juntos. Acompanhavam. Interessante o assunto, foi importante. E Deus não podia descumprir. Aí, olhando no sentido do pecado, o que o pecado causou? Maldição. E o que é maldição? É uma aliança com o inferno e com a morte. Então, selou a aliança. O casal selou a aliança com a morte. Só que quem pecou mais? Foi Adão ou Eva? Então, como é que todos os pecados é que vai ser Adão pecou mais do que Eva? Não, o pecado de Adão atingiu o biológico dele, o sangue. Mas o pecado de Eva não atingiu. Compreendeu, irmãos? Olhe bem, preste atenção. O pecado que Adão cometeu, ele se tornou biológico, ele se tornou pelo sangue. O pecado de Adão foi diretamente aonde? Por que hoje uma criança, antes que ela nasça, ela tem pecado dentro do ventre da mãe? É o congênito, causado por Adão. Só que quando Adão pecou, Eva não foi gerada de Adão. Eva foi criada antes que Adão pecasse. Aí, já que Eva não teve aquela participação congênita com o sangue referente a Adão, então ela serviu, de uma dentre as mulheres, serviu para ser mãe do Salvador. Que não teve pecado de origem nem pelo lado da mãe, nem pelo lado do homem, nem pelo lado da mulher, nem pelo lado do homem. Por isso, quando você lembra de Cristo, cada momento a mais você fica mais alegre. Conhecendo as questões todas referentes ao tratado do pecado. Só que o plano de Deus com Adão não quebrou. Essa é a saída, a única saída. Deus não quebrou. Quando o homem quebra a aliança, Deus não quebra o plano. Por que que não quebra o plano? Porque ele traçou o plano com base na presença do sangue e do sangue do seu Filho Jesus. Mesmo que custasse a vida de Cristo, mas o plano de Deus teria ido. Então Deus chama Adão, degola animais, tipo de Cristo, asperge o sangue sobre o casal, veste sinônimo de salvos, mas custou a presença do primeiro derramamento de sangue. Dê uma olhada em Gênesis 3:21. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Por isso que o Espírito de Deus, ele veio um momento para nos revelar o profundo concernente àquilo que nós temos direito de saber e sentir-nos bem seguros nessa palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Quem encontrar já pode ler para nós ganhar tempo. Então, moços, a palavra. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Isso. Tem três referências nesse texto, desse versículo. A referência do contexto do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, parte B, está no livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 10. Que o Senhor o vestiu de manto de salvação. Aquelas vestes que Deus vestiu a Adão foi o manto de salvação. Adão perdendo o galardão de governar o mundo, mas ainda ele recebeu. Porque quem primeiro derramou o sangue em forma de animal foi quem? Cristo. Agora nós chegamos à conclusão, não é só aquele versículo, ele não vai isolar. Ele vai para os versículos e diz, então agora, compreenderam? Por que que Jesus Cristo disse, eu sou o primeiro e sou o derradeiro, o último? Ele.
Na palavra grega, eles dizem assim, que eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. Se ele falar conosco na voz da existência mesmo, ele vai dizer para mim, para nós, na língua português, ele vai dizer assim, eu sou o A e o Z. O que significa A e Z? Isto, justamente. Então nós temos um Cristo que nos esclarece de uma maneira toda satisfatória. Então o casal voltou à reconciliação, mas agora coberto debaixo do sangue, que simbolizava o sangue de Cristo naquela época. Mas foi o primeiro derramamento de sangue que houve sobre... Nós nunca leram no capítulo 4 de Gênesis, qual foi a profissão de Abel? É bom que leiamos e sabemos meditamos, porque você sabe que o melhor remédio contra a caduquice é meditar. O melhor remédio para a mente contra a ansiedade. O melhor remédio, Jesus não é nem remédio, ele é o todo, porque remédio por uma coisa prejudica a outra. E ele não, ele cura total. Glória a Deus! Ele cura totalmente. É o remédio completo para tudo. Cristo Senhor da glória. Agora analize bem. Abel soube da história. Os pais contaram a história a Abel. Olha, nós fomos redimidos com sangue. E a mãe de Abel falou, olha, quando Deus me deu o primeiro filho, eu reconheci Deus como Senhor, porque ela disse, eu adquiri do Senhor um varão. Ela chamou Deus de Senhor, no espírito da graça de Deus. Quando Abel nasceu, também ela disse, alcancei mais um varão do Senhor. Pelo Senhor. Aí vemos que ela foi a primeira profetisa da Bíblia. E os seus descendentes teve resultados. Aí Abel, quando ele foi oferecer o sacrifício a Deus, qual foi a atitude de Abel? Levou do resto da gordura dos seus rebanhos. Já leram? Gênesis capítulo 4, verso 1, na sequência do nascimento de Abel, lá pelo 4 já traz resultado. E levou Abel a gordura dos seus rebanhos. O segundo derramamento de sangue foi quando Abel degolou cordeiros, tipo de Cristo, e levou a gordura para o seu altar que ele tinha dito. E o terceiro derramamento de sangue foi quando Caim assassinou Abel. Você vê quantas explicações, quantas declarações tem a Bíblia. Primeiro, Jesus chama o casal, derrama o sangue. Está escrito em Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue, não há resgate. E Adão foi resgatado? Abel foi resgatado, sim. Porque o neto de Adão, ele constituiu uma reforma. Ele criou uma grande reforma entre o pecado de Adão e o dilúvio. Houve muitos salvos. Quem já leu? Não? Está no capítulo 5 de Gênesis. É que o horário nosso é assim, bem corrido, então não tem assim um período mais para você estar lendo, falando e mostrando. Então, quando Eva deu à luz os 3 filhos, ela já era profetisa. Todos eles foram profetizados por eles. O nascimento de Sete. Então ela disse, olha, eu cansei do Senhor um varão, porque o Senhor me deu outro em lugar de Abel. Veja bem, Abel tinha uma grande influência, porque nós vemos no livro de Hebreus 11:4, que Abel foi o primeiro homem a fazer menção de Deus através pela fé, mas com a presença do quê? Irmão, se nós não perdoamos o outro, o sangue de Cristo não está em nós, não. É só religião e dons, porque os dons é independente de salvação. A pessoa pode ter dons, pode pregar bem, pode até Deus operar milagres, sinais e maravilhas, mas se não perdoar, de repente não termina em nada. É a presença do sangue que gera o bom caráter na pessoa.
Sem o sangue dele, sem a presença do sangue, a pessoa é chamada e não escolhida. Então, o terceiro derramamento de sangue foi quando? Isso. Compreendeu? O primeiro foi? Isso. Intervenção do Cordeiro. Você pode olhar uma pregação padrão na Bíblia, não tem como não. Porque depois que o Espírito de Deus veio sobre nós com abundância, para ficar conosco para sempre, assim como a visão constante, central do trabalhar é o Filho de Deus em nossas vidas. Na primeira revelação de Deus é Cristo. Não tem como descartar ele. Lá do Egito, na saída do povo de Israel, na época, ele olhou para as casas que estavam pintadas, marcadas com a cor vermelha, não foi isso? Não foi isso? E eu já vi pessoas, eu já falei isso, até acho que até hoje mesmo, né? Ah, não pode usar roupa vermelha, roupa vermelha é coisa do diabo. O diabo é espírito e não tem cor. Compreendeu bem? O diabo é espírito. Que cor é o espírito? Irmão, tem pessoas que elas sofrem mental e precisam de um tratamento. Não somente um tratamento psicológico, mas também precisam de um tratamento patológico. De várias maneiras. E a gente vê muito isso hoje, isso é muito perigoso. Demasiadamente. Então, quando Deus viu a cor vermelha na frente das casas dos povos dos hebreus, o que ele fez? Desviou a ira. A ira caiu sobre os egípcios, porque lá não tinha cor vermelha, tinha a adoração de Deus pagãos. Aí a ira de Deus saiu, já leram isso? Está em Êxodo, capítulo 12, versículo 12 e 13. Mas na resposta sobre o sangue, ou a demonstração sobre o sangue, está no versículo 7. Olhe bem, agora nós analisando bem. Quando Deus chama Adão, decora o Cordeiro, tipo de Cristo, Adão voltou novamente à reconciliação, mas debaixo do sangue. Por que Adão pecou? Porque ele recebeu uma lei que hoje nós não recebemos. Recebeu uma lei condicional. Se ele não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele beberia e a terra seria povoada sem pecado e sem tumulto. A terra nunca aglomerava igual hoje está aglomerado, e a ciência está preocupada em como fazer com a aglomeração e sem ter saída. Por causa que a saída por muitos, a saída é rejeitada. É Cristo, o Senhor da glória. Agora nós vemos, praticamente nesse resumo tão importante da palavra de Deus. Aí o homem houve três processos, todos com a presença do sangue. A primeira presença do sangue foi quando? Não sei se o irmão quer ler novamente. Foi quando Deus, Gênesis 3:21. Gênesis 3:21. Primeiro derramamento. Está ligado no livro do profeta Isaías, que eu já citei, assim por diante. E continuou. Pode ler de novo, irmão. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Vestiu. E quando nós vemos que é a primeira vez que você aceita Cristo, você torna praticante da justiça pela aceitação pela fé, e tem um sinal que Deus nos dá. No futuro, é as vestes brancas e compridas. É o sinal da aceitação, está no Apocalipse 19, versículo 8 e 9. É o sinal de aceitação. Então, ele vestiu o casal de manto de justiça. E aí continuou. Depois eles passaram o comunicado para quem? Para os seus dois filhos, Caim e Abel. Mas Caim não fez caso do passado da história. Ele não fez questão do sangue. Ele visou mais da sua parte social.
Caim trabalhava e não se cansava. A terra era produtiva e não tinha pé ruim nem seco. Ainda a longanimidade de Deus, depois que Adão pecou, ainda durou-se 2000 anos, até chegar o dilúvio. Mas Abel foi bem receptivo. Ele disse: olha, quando eu apresentar a Deus no altar, eu vou ter um animal para colocar no altar. E Deus olhará para mim. E todos aqueles que Deus olhar, que a marca do sangue, naquela era um símbolo, mas já tinha valor, a ira de Deus desviava. Igual hoje. Aí o terceiro derramamento de sangue foi quando Caim assassinou Abel. Que o sangue que clamou da terra até o céu, pela vida de quem? Está lá em Gênesis 4, 10, 11, 12. Ah, Caim, o teu sangue, se não me falha a memória. Ah, Caim, o sangue, o teu sangue de Abel, clama da terra até a mim. Não foi isso? Agora, qual é o sangue mais valoroso? É de Abel ou de Cristo? Então, quando Adão pecou, o sangue de Cristo clamou por toda a vida humana. Louvado é o nome do Senhor da glória. Clamou por toda a vida humana. Dê uma olhada aí no capítulo 12 de Hebreus, versículo 24. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É tão lindo, irmão, a salvação. Ela está tão presente que vale a pena você estar sempre convivendo com esse período tão importante. A palavra de Deus. A palavra do Senhor, nosso Deus. Hebreus 12, pode ler, irmão. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Isto, por que fala melhor do que o de Abel? Deus falou que Caim, o sangue de Abel, do teu irmão, clama a mim desde a terra. E vai para você. Clama na questão de lamentar, de abrir juízo. Aí o que é? Agora o sangue de Cristo clama por quem? Por todos que aceitam a sua palavra. Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor, o Senhor na obra da vida. Dessas palavras do Senhor. Então desviou-se a ira por meio desse sangue precioso. Aí aplica o ensinamento com verdadeiro culto de cura divina. Inclui tudo que a pessoa precisa. Ela está já ordenada, dada por Deus, Senhor da glória. Eu vou encerrar. Abra sua Bíblia ainda em Tessalonicenses, capítulo 5, parece que é versículo 9. Porque nos diz a palavra do Senhor. E a alegria que nós temos é esta. É que a lei que foi dada a Adão não foi dada a nós. Ela não é condicional, temos direito de pedir perdão. Capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos deixou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, então é importante que a pessoa sabe que ela não está debaixo da ira de Deus, mas debaixo da aquisição. Sabe o que é aquisição? Aquisição é algo de bom que a pessoa recebe. Um exemplo, uma pessoa compra um automóvel, quitou, recebeu o documento, então ele foi beneficiado com aquela aquisição, ou um móvel, coisa assim. E a Bíblia traz essas comparações para nós. Então, quando a pessoa aceitou Cristo de coração, o que é que ela recebeu? Quitação referente à ira. Não tem mais ira sobre ele. Porque ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição do Espírito. E quando Eva deu a luz a Caim, ela disse: aconselho o seu varão, e chamou o seu nome Caim, que significa aquisição. O nome Caim é bom, mas o caráter foi mau. Questão dele, não diz a palavra de Deus. Eu nunca ouvi alguém colocar o nome de pessoa Caim, já? Quer trocar o seu nome para Caim, André?
Então veja bem Uma pessoa que como nós precisamos da Bíblia. E outra coisa, irmãos, esse tempo de agora, eu já vi a pessoa, o Espírito Santo vai chegar, não, o Espírito Santo ele vem quando a pessoa aceita a palavra, sela a pessoa com ele mesmo, com o Espírito de Deus, que é o direito para chegar na glória. Mas o primeiro batismo com o Espírito Santo, ele aparece na Bíblia, na prática, no primeiro momento que a pessoa aceita Cristo, ela já é selada com o Espírito Santo. Já leu isso? Não, é tanta confusão. Irmão, você é batizado com o Espírito Santo, tem pessoas que levantam a mão e falam que não é, porque não tem conhecimento. Não existe um cristão salvo sem o batismo com o Espírito Santo. Imagina bem lá na cruz, um malfeitor, ele a converteu a Cristo, imediatamente ele foi selado com o Espírito Santo. Ele foi selado porque ele começou a pregar, evangelizar o que estava à esquerda. E dali, imediatamente, no selo do Espírito Santo, ele foi levado da cruz para isso. Louvado é o nome do Senhor. E às vezes a pessoa pode desaperceber, passa desapercebidos, não observam a palavra, para que sinta mais feliz com Cristo, com a vida, com Deus, com o seu próximo, aqueles que perderam. A paz do Senhor. Agora, 9 horas, eu encerrando, mas ainda dá para nós ler um versículo, que é isso que eu estou falando aqui. Abrindo as vossas Bíblias, em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Glorificado é o nome do Senhor na glória. Alguém aceitou Cristo de coração, o ser está junto, no momento exato. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. O irmão André pode ler se ele encontrar para nós. A irmã que ainda não encontrou, deixa ela procurar encontrar, Efésios 1, 13 e 14. Encontrou? Isso. É que o irmão leu, se não quiser repetir, não tem problema. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e também ele, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. De chamado no original da palavra direito, adquirido para sempre. Oh, aleluia! A menos que a pessoa não queira, comece a cometer pecados que se tornam voluntários, começa a pecar por prazer e não se arrepender. Agora nós temos o direito de permanecer selados ou não? Temos por causa do que? Do perdão. E hoje nós temos o processo de saída. Temos o direito de defesa. Quando erramos, devemos pedir perdão. O Espírito Santo que não sai da pessoa quando ela erra, mas entristece. E o perdão, ele elimina a tristeza por causa da transgressão cometida. E o sangue de Cristo nunca falta na vida dos salvos. Por isso, irmãos, Jesus disse, olha, alguém aceitou Cristo, me aceitou? Sim. Só que, infelizmente, a gente observa que não é assim. Infelizmente, tem pessoas, eu já ouvi pessoas que estavam comentando sobre o efeito da paciência. Sabe o que alguém me disse? E não foi só uma pessoa, não foi várias. Foi várias. Olha, eu aprendi que não pode ter paciência. O plano então me falou para o crente não ter paciência. Quer dizer, que quem não tem paciência não tem testemunho de salvo.
é o que conserva a salvação. Jesus disse, olha, os perseverantes é paciência. E a Bíblia diz que a paciência é o quê? É um fruto do Espírito e é progressiva. Quanto mais a luta, mais paciência, mais experiência, mais esperança. Você vai crescendo. Entra na igreja crescendo e sai crescendo. Esse processo. Gabriel quer dizer, você não vai sair daqui que você entrou? E cadê a estrutura que vem para o crescimento, fruto do Espírito na vida da pessoa? Compreendeu? Então, o evangelho muito invertido, isso é um desastre. E Deus continua nos abençoando. O irmão André já tem alguns avisos, vamos terminando. Então, a verdadeiro curso de cura divina, aonde está? No ministério da palavra. A palavra vem antes da oração, a palavra está na oração e a palavra está depois da oração. Sem a palavra, é o que Jesus disse, nada podeis fazer. Quem compreendeu? Então, que Deus continue nos abençoando. Cristo, lamento, ele diz: o coração desse povo só traz doença. Ele falou lá em 13 de Mateus 15, na sequência: o coração desse povo está endurecido e ouve de mau grado, não é? E também assim compreende e rejeita a compreensão do coração. Quanto mais você está pregando cura divina, mas as enfermidades estão aumentando. Que são poucos que recebem a palavra, isso é uma realidade. Na realidade da Bíblia, nós vemos isso, os está tão lutado. Dentro das igrejas também, até inclusive das nossas e outras mais. Não quer dizer que tudo é por causa do pecado, mas tem enfermidade que é causada por a pessoa não gostar de ouvir a palavra. É um pecado de negligência. É o pecado que leva a pessoa a viver voluntariamente pecando por não gostar. É outro tipo de pecado. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. O irmão Francisco falou para mim que ainda podia vir, não sei se é uma segunda ou... Por quê? Quando a trombeta tocar, cada um vai ouvir. Os que ouvem estão na palavra. E quantas pessoas já me pregando, olha, prepare que você vai aparecer no juízo final, comparecer lá e dar conta de tudo. Já ouviu isso? Agora, se a igreja vai ser arrebatada 1000 anos antes do juízo final, aonde que se encaixa essa palavra? Só se for num pensamento louco. Eu não estou julgando, estou defendendo. Isso não é julgamento, é discernimento. Compreendeu? Se a igreja vai ser reunida com Cristo, depois da reunião a igreja reina com Cristo 1000 anos. Depois de 1000 anos, ainda que aparecerá o juízo final. E a pessoa já está com mais de 1000 anos que está redimida com Cristo. Que descontrole é esse? Que desordem total. E outra coisa, a Bíblia diz que dos nossos pecados não lembra mais. Tiago expressou que a misericórdia, que é o acordo, desviou da ira de Deus. E a misericórdia, ele desvia do juízo de Deus. Aleluia! Nós vamos estar lá, mas não para julgar. Desde ser a nova criatura em Cristo. Hã? Vamos ser a nova criatura em Cristo. Então, nenhuma condenação Quem está em Cristo, Jesus não segundo a carne, segundo o Espírito. Exatamente. Então, essas explicações. E o que esse não há essa explicação. E o que anda segundo o Espírito? Ele tem um importante caráter. Não é pulando, sapateando, saindo daqui, colocando a boca no ouvido de alguém e falando coisas que pensou. Não é isso, é caráter. É procedimento, o fruto do Espírito, uns para com os outros. Eu olho para o irmão, a gente já tem aquele nível de respeito.
que o Espírito Santo que está em mim, está no irmão. E ali nas irmãs também. Então, esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. E o ensinamento, ele não salva, mas conserva os salvos. Que a salvação vem antes das obras, antes do batismo, não é assim? Antes da doutrina, mas a salvação vem acompanhada com os bons frutos para que valorizemos ela. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer, paguei preço para receber o dom? Vocês também já devem ter ouvido isso. É uma expressão em terceiro grau do pecado, de soberbice. Tudo é de graça, tem Mateus 10:8. Nós vamos ler que já vamos agradecer a Deus. Expulsar demônios, curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos. De graça receber. Graças a Deus. Está lá em Mateus 10:8. Em Lucas 10:19. Eis que eu vos dou poder. Ele não vende poder, ele dá poder. Ele não é subornado, ele é isento de qualquer suborno. Para pisar escorpiões, serpentes, toda força do mal, e nada nos fará dano algum. Exatamente. Deus fez uma macumba, pegou no meu pai. Quantos crentes levantam a mão nessa hora dessas coisas aí, não é? Suspeito de macumba, o crente suspeito de maldição, irmão. Precisa aprender que a maldição é uma quebra de aliança, de pacto, que a pessoa deixa Cristo e vai para lá. Mas se ela quiser estar com Cristo, Cristo tem o compromisso de não negar ele estar com ela. Vamos agradecer a Deus. Então a situação é grave e muito grave. Quer dizer que o sangue de Cristo não fez nada. A Bíblia diz que o diabo está ao redor, não está ao redor, é mais longe. E a Bíblia é verdade, não é realidade. Senhor, nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho concedido, Senhor. Não somente nesta noite, mas, Senhor, nesta época que o Senhor tem nos dado, meu Deus, também te apresentamos a nação de Israel para que haja paz no Brasil. Senhor Deus, outros países também, os governadores, meu Deus, assim por diante, a família dos teus servos, das tuas servas, que cada um, meu Senhor da glória, seja sempre agraciado na virtude da tua graça em Cristo Jesus, teu amado Filho, e assim seja. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, digo amém. Jesus guarda nessa palavra. Se alguém quiser receber unção, venha, senão já está já. É isto que é já concedido na palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia.